E minha galerinha do sexto ano. E aí, como é que estão as coisas? Tudo bem? É um prazer conhecer vocês. Quem está falando aqui é o professor Steve. Nesse primeiro vídeo, eu vou tratar com vocês, na verdade, assim, nos primeiros vídeos, nas primeiras aulas, nas primeiras atividades, eu vou conduzir aqui com vocês aulas de revisão, beleza? Por exemplo, nessa aula que eu estou gravando para você agora, nós trataremos aí das potências. O que você tem que lembrar quando falar de potência? O que seria potência? Todas as vezes que você tiver um número qualquer, que eu estou chamando aqui de A, digamos então que esse A seja um número qualquer, e esse número é elevado a um outro número que eu chamei de N. Quando isso acontecer, o que você tem? Você tem uma tal de potência. O que acontece na potência? Acontece que você tem que conseguir identificar os elementos da potência. Por exemplo, o que eu acabei de escrever, A elevado a N, se escreve desse jeito aí que você está vendo na tela. Tá vendo só? Você está vendo a letra A e logo acima da letra A tem a letra N. Então isso aí indica para nós a potência. Então tudo isso daí é a potência, sacou? Aí o que acontece? Na potência você tem que conseguir identificar os elementos dela. Então, por exemplo, a letra A é a base da potência. E a letra N é o que? Antes que eu vá para frente aqui no slide, o que é a letra N? Fala aí, responde aí. Acertou! Expoente da potência. Show de bola! Tô gostando de ver, viu? Olha só, como representar matematicamente o número de casas de um tabuleiro de xadrez? Provavelmente o professor tenha comentado contigo sobre essa atividade. Então eu peguei aqui um tabuleiro de xadrez, bem bonitão, peguei na internet, pá. E aí, observa o que eu vou colocar para você. Aqui no canto inferior esquerdo, né? Quantas casas tem aí nesse ponto? Conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, rapaz, tem 8 casas, Steve. 8 casas. Ah, legal, né? Que bom. Massa, vamos ver o outro lado? Aqui você vai ter quantas casas também, se você contar comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Pá! 8 casas, tá bem? Você já conhece o tabuleiro de xadrez. Como é que você ia contar essas casas aí? Ah, Steve, eu ia vir aqui e tal, não sei o que. Ia começar a contar todas essas casas aqui de uma por uma, rapaz. Eu não sei não, duvido se você ia fazer isso. Imagina só você chegar aqui e falar assim, ah não, vou vir aqui, ó. Vou contar aqui uma, vou contar aqui 2, aí 3. Deus me livre, rapaz, não vai fazer isso nunca. Você aprendeu com o professor como é que faz isso, não precisa ficar contando todas as casas, já pensou? A nossa próxima pergunta é, um prédio de 4 andares, com 4 apartamentos em cada andar e com 4 pessoas em cada apartamento? Steve, isso é uma pergunta? A gente está tentando imaginar a situação. Então imagina a situação, é essa situação, você tem um prédio, esse prédio tem 4 andares, cada andar tem 4 apartamentos e cada apartamento tem 4 pessoas. Ah, o 4 está aqui, Steve, aqui ó, 4 pessoas. E aí, qual é a pergunta? Deixa eu jogar aqui o apartamento. Imagina que você está projetando, né, comprar um dia o seu próprio apartamento. E digamos que seja esse condomínio aí. Aí a pergunta é, rapaz, quantas pessoas no total teriam então nesse bloco de apartamentos aí? Nesse prédio? Quantas pessoas teriam? Como é que você faria essa conta? Fatores de uma potência. O que é fator? O que você lembra de fatores de uma potência? Então veja bem, vamos lembrar. O quadrado de um número natural. O que é o quadrado de um número natural? Você lembra? Lembrou, né? Ah, o quadrado, Steve, de um número natural é quando você tem esse número elevado ao quadrado. Então, olha só. O quadrado de um número natural é quando você tem esse número elevado ao quadrado. Bacana. E o que significa isso? Significa, como por exemplo, 8 ao quadrado. Significa 8 vezes 8. Ué, mas por que o quadrado de um número natural, Steve? A proposta é 64, né? E o negócio foi sozinho. Foi você que falou aí, você falou aí, o computador foi sozinho aqui, rapaz. Aí apareceu 64 aqui, eu gostei, viu? Vamos lá, mas o que acontece? Esse número 2 que aparece aí em cima, tá vendo? Logo acima do 8, ele mostra pra você ali depois 2 fatores 8, 2 fatores 8, ou seja, o número 8, 2 fatores, multiplicado um pelo outro. Né? Isso resulta em 64. Então por isso que esse 2 representa exatamente o que? 2 fatores. Então o número que tiver em cima significa a quantidade de fatores que você vai multiplicar para você ter como resultado a tal da potência.
tá bom? Então, tanto 8 ao quadrado é potência, como também o 64. Então, se alguém te perguntar assim, 8 ao quadrado é potência? Aí você fala, lógico que é. E o 64 é potência? Lógico que é, os dois são potências. Só que, no caso do 8 ao quadrado, é uma potência em que a base é 8 e o expoente é 2. E o 64 também é uma potência em que a base é 64 e o expoente, qual é o expoente? Tu lembra qual é o expoente? É 1! Porque todo número elevado a 1 significa que o resultado é o próprio número. Então 64 é o mesmo que 64 elevado a 1, beleza? Show? Próximo. Olha só o que acontece. E o cubo de um número natural? Como é que você representa o cubo de um número natural? Tá aí, ó, 4 elevado à terceira, significa o cubo do número 4, ou a terceira potência do número 4, ou o número 4 elevado a 3, ou o número 4 elevado ao cubo, ou o número 4 elevado à terceira. Você escolhe como é que você vai falar. Do jeito que você achar mais bonito, você fala. Tá joia? Muito bom. Então agora, o que significa pegar esse 4 e elevar ao cubo? É pegar o 4, multiplicar por ele mesmo, 3 fatores, e que vai resultar em 64 também, tanto como deu lá no 8 ao quadrado. Engraçado, né? O 8 ao quadrado deu 64 e o 4 à terceira deu 64. Show de bola! Essas coincidências acontecem muito nas potências. Então veja lá, o número 3 indica o quê? 3 fatores. 3 fatores. Joia? Elevado ao cubo, elevado à terceira, significa multiplicar o número por ele mesmo, 3 fatores. Elevar ao quadrado significa multiplicar um número por ele mesmo, 2 fatores. Opa, o 2 está aqui. Pronto, aqui. Ops. Continuando aqui falando dos fatores de uma potência, você fala assim, o quadrado de um número é um número multiplicado por ele mesmo, 2 fatores. O cubo de um número é um número multiplicado por ele mesmo, 3 fatores. E se fosse elevado à quarta potência? Não tem um nome especial, só tem esses dois aí, tá? Mas o que seria, por exemplo, a quarta potência de um número natural, jovem? Já pegou as manhas, né? É o número multiplicado por ele mesmo, 4 fatores, pá. E o número que eu coloquei foi o número 3. O número 3 elevado à quarta potência. Você tem 4 fatores. 4 fatores. Resultado 81. Você tá sabendo, hein? Daqui de onde eu ouvi você dizendo 81. Gostei. Tô gostando de ver, viu? Próximo, o que é? A quinta potência. Steve, você vai falar todas as potências? Lógico que não. Tá maluco, rapaz? Aqui eu não vou falar todos não, tá bom? Vou falar só até a quinta potência, porque ninguém merece aqui ficar o dia todo falando dos fatores de uma potência. Eu estou revisando contigo aí a parte inicial de potência. Você já viu tudo isso, eu estou te mostrando, dando a retomada para você, quando você olhar os exercícios lá no Google Classroom ou no Google Sala de Aula. Aí você vai olhar os exercícios que eu coloquei lá e vai falar o quê? Fácil demais, Steve. Fácil demais conseguir lembrar tudo. Na verdade, Steve, eu lembrei de tudo e nem precisei de você. Mas eu olhei seu vídeo só por consideração. Beleza? Vamos lá então. O que acontece aqui? 2 elevado à quinta significa... Opa, 32? Tu falou mais rápido agora, hein? Tu deu a resposta mais rápido agora, hein? Né? Tu foi muito rápido aí, pô. Não dá nem tempo de eu pensar aqui, cara. Poxa vida. Bom, e aí você tem que o 2 elevado à quinta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 32. 32. Isso aqui tem quantos fatores? Quantos são? Quantos fatores? 5 fatores. Então, o número 2 multiplicado por ele mesmo, 5 fatores. Nós tínhamos uma representação geométrica. Através de figuras, nós conseguimos representar aí a potência 2 e a potência 3, ou seja, elevado ao quadrado e elevado ao cubo, né? Tá aí, o que nós usamos? Nós usamos ali o xadrez para representar o quadrado de um número, que foi o 8 vezes 8, e nós usamos aí aquele bloco de apartamentos, aquele prédio que tinham 4 apartamentos, 4 andares, 4 pessoas por apartamento, e aí você pegou e multiplicou 4 por 4, deu 16, que vezes 4 deu 64, que é o 4 elevado ao cubo, 4 multiplicado por ele mesmo, 3 fatores. Foi ou não foi? Então, garotada, o negócio é o seguinte, para você representar geometricamente,
Infelizmente só dá para representar o quadrado e o cubo, tá? Não dá pra gente representar aí os outros, a quarta potência, a quinta potência, mesmo porque estaríamos falando de outras dimensões. E ainda, que pena, os seres humanos não conseguiram viajar em terceira já, né? Primeira, segunda, terceira dimensão, né? 3 dimensões, nós temos espaço de uma sala de aula, é tridimensional. Mas quarta dimensão, aí você ali só, os super-heróis conseguem viajar em outras dimensões. Beleza, galera? Tá? O negócio é o seguinte, estou feliz por você, né? Que você tá aí retomando os estudos, tá feliz da vida, e eu fico por aqui. Se você não decorou meu nome ainda, você vai decorar facilmente, porque eu vou dizer para você que eu estive com vocês, né? Ó, né? Eu estive com vocês. Tá aí o meu e-mail, se você ou seu responsável quiser conversar comigo através do e-mail, tá ali embaixo, olha aqui, steve.chagas@edu.se.df.gov.br. Qualquer dúvida. Então tá aí, ó, valeu pessoinhas. Valeu pessoinhas, todos vocês já estão morando no meu coração. Já estou amando todos vocês, já amo todos vocês mesmo sem poder vê-los aí pessoalmente. Ainda não conheço vocês pessoalmente, mas vamos nos conhecer. Valeu pessoinhas, fico por aqui e nos encontramos aí nos próximos vídeos, tá bom? Um beijo no coração do professor Steve. Eu estive com vocês. Tchau, tchau.